viemos com mais uma edição do Conversando sobre a Doutrina Espírita. Eu e meu colega Murilo vamos fazer uma breve introdução sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, vamos iniciar com uma prece. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo assistência a nossos anjos de guarda, que nos auxiliem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós endividados, hoje e sempre. Assim seja. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a instrução do Espírito Santo Agostinho. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Item 15, mundos de expiação e prova. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a diversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve, de uma só vez, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. A gente pode ver nesse trecho daqui que ele fala que a Terra, mesmo com essas inúmeras experiências que elas propõem a gente, ela ainda é um mundo de provas e expiações. A gente tá aqui porque a gente foi um pouco rebelde em relação às leis de Deus. Mas mesmo assim, com todas essas provas e expiações, a gente vai tirar alguma coisa pra gente. A gente vai estar evoluindo moralmente. E dessa maneira, a gente pode ver que mesmo Deus nos castigando, Ele ainda vai estar nos ajudando a evoluir. Quem fala aqui, né? Diante dessas problemáticas todas de mundo de provas e expiações, podemos desenvolver qualidades do coração e as qualidades da inteligência. É isso. Então, agora vamos ficar com os nossos colegas e ver um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Olá, é com muita alegria que estamos aqui novamente, reunidos para o estudo desse livro. Rogamos sempre a Deus e a Jesus entendimento para que possamos compreender da melhor maneira possível esses ensinamentos trazidos para nós com tanto cuidado, com tanto zelo. Deixo o nosso abraço fraterno a todos que nos acompanham e vamos às questões, hoje de número 62, na qual Kardec pergunta: qual a causa da animalização da matéria? E aí os espíritos eles vão responder: sua união com o princípio vital. É interessante e importante a gente primeiro trazer a explicação dessa palavra animalização, né? Visto que não é uma palavra tão comum assim para todos. E aí a gente vai ver que a palavra animalizar vem do sânscrito animas, que quer dizer que tem vida. Na época era empregada para as plantas e para os animais. Depois ela deu origem à palavra latina animale, que significa vida. E aí a gente vai ver que também muito importante a gente diferenciar o conceito de princípio espiritual e o princípio vital, né? O princípio espiritual ele é inerente ao espírito, já o princípio vital é inerente ao ser vivo, aos seres que vivem, que pensam, como é o caso das plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento. É verdade. E nós ficamos com algumas dúvidas, e eu imagino que essas dúvidas também permeiem a cabeça dos senhores, que é a questão fluido vital, é a mesma coisa do princípio vital, não é? Porque Kardec e os espíritos falam de princípio espiritual, princípio vital, de fluido vital, e como é que essas coisas elas vão se organizar dentro da nossa cabeça para que nós possamos compreender questões mais complexas
mais na frente do Livro dos Espíritos, como a questão da escolha do sexo do espírito, como se dá a vida ou a animalização da vida dos animais, da vida das plantas. Nós somos compostos da mesma matéria que os minerais, que os vegetais e que os nossos animais dos reinos menores, não é? Nós temos hidrogênio na nossa composição química, nós temos oxigênio, nós temos vários minerais encontrados em forma não animalizada no reino mineral. Isso não quer dizer que nós somos ou que um dia fomos o reino mineral, ou que um dia nós fomos pedra, ou que um dia nós fomos um gato, um cachorro, não é? A reunião daquelas forças, hoje numa força mais complexa, nós poderíamos dizer que nós, enquanto espíritos, e é isso a gente precisa diferenciar, que nós somos a individualização da inteligência. Então, se nós somos uma individualidade, por isso, nós, para que possamos animar esse corpo físico que nós estamos, nós precisamos de algo que possa nos unir enquanto espírito a esse corpo físico. Essa união, essa animalização do corpo físico se dá por esse princípio chamado princípio vital, que é diferente do fluido vital. É preciso que nós possamos compreender que o fluido vital é aquela carga energética que nós aurimos no plano espiritual para a nossa existência. Porque se assim não fosse, as crianças que apenas completam um ciclo reencarnatório de 5 anos, de 3 anos, se nós temos uma bateria, para falar de uma forma que todos possam entender, aquela bateria que André Luiz chamou em mecanismos da mediunidade de duplo etéreo, que chamou em evolução em 2 mundos de corpo vital, se nós temos essa quantidade de fluido que manterá o nosso corpo organizado, ou animado, ou com capacidade de ser animada, não, com a capacidade de responder às requisições de nós enquanto espíritos, porque quando nós movimentamos as nossas mãos, essa é uma vontade minha enquanto espírito. Eu imprimo essa vontade e o corpo físico recebe a impressão dessa vontade e produz o movimento. E o nosso cérebro, nesse caso, funcionando como uma grande central de distribuição dessas funções. Então, esses espíritos que completam um ciclo reencarnatório de 5 ou 10 anos, como foi escolha do espírito, e aí é onde está a justiça divina, ele aure, e nós iremos ver isso mais tarde, ele aure a energia necessária apenas para 5 anos, para 10 anos, para 3 anos, para 3 meses, para 6 meses. Essa carga vital, ele aure do princípio vital, ou seja, do fluido cósmico universal, e aí a diferença do princípio vital para o fluido vital. O princípio vital seria a fonte onde nós bebemos o fluido vital. E nós iremos ver que o fluido vital é algo que é capaz que nós possamos transmitir quando queiramos para outra pessoa. Mas se eu tenho uma carga de fluido vital e eu transmito um pouco desse fluido para você, eu não diminuo minha vida com isso? Mas nós não podemos esquecer que existe a fonte e podemos beber da fonte. Mas e por que, então, nós não bebemos dessa fonte o tempo inteiro e não nos mantemos encarnados eternamente? Não é? Esses questionamentos, nós vamos respondê-los todos à medida que as questões se apresentarem no Livro dos Espíritos, porque senão nós vamos entrar em outras questões que fugirá do tema de hoje. Mas precisamos distinguir que princípio vital seria a fonte onde nós bebemos. O fluido vital é aquele fluido que nós temos como uma carga de bateria que durará o tempo que nós estejamos encarnados. E veremos que quando um órgão nosso
ele de alguma forma desorganizado, esse fluido vital, ele pode se aurir numa velocidade maior e aí o corpo físico deixa de ser animado. E quando ele deixa de estar animalizado, nós somos expulsos do corpo físico, então nós desencarnamos. Muito bem. Na questão de número 63, Kardec pergunta: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Os espíritos respondem: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. E aí na obra Evolução Anímica, Gabriel Delany, ele diz que a força vital é simultaneamente um princípio e um efeito. Princípio por tornar-se preciso um ser já vivente para comunicar a vida, e efeito porque, uma vez completada a fecundação de um germe, as leis físico-químicas servem ao entretenimento da vida. E ele diz que não pode haver equívoco nessa questão aí, porque a força vital tem uma existência certa e não podemos dar vida a um composto inorgânico, não é? De resto, supondo que chegássemos, por exemplo, a fabricar um músculo sensível, de feição a produzir os fenômenos de que um músculo natural, ele não poderia regenerar-se, como se dá incessantemente com o organismo vivo. É verdade. Quando alguém sofre uma secção medular, da secção medular para baixo cessam-se os movimentos. Né? Para a medicina material, os movimentos cessam porque o local onde passam os impulsos elétricos para que haja um funcionamento daquela organização está seccionado, está partido. Então, nós precisamos compreender bem a pergunta que é feita, não é? Como você bem colocou, ele está perguntando a origem, né? Onde se começa isso? E onde se começa é na fecundação. Mas por que óvulos que se reúnem com gametas, alguns fecundam e outros não fecundam? Ou fecundam, mas não geram uma vida? Por que isso se dá? Nós precisamos compreender, e aí é muito importante a fala que você trouxe de Gabriel Delany, que o princípio vital, e aí unido ao modelador bioenergético, ao perispírito, é como se ele se enraizasse naquele óvulo e naquele óvulo e naquele espermatozoide que fecundou o óvulo. E a partir do momento que há aquele enraizamento, se nós observarmos um vegetal, na hora que plantamos uma semente e aquelas raízes começam a eclodir para que dê origem à árvore, é mais ou menos de forma muito grosseira a explicação que acontece para dar origem à vida. Então nós observamos que a animalização, como você trouxe a palavra, da vida inicia-se na concepção. Então, para que haja a concepção, para que haja a existência do corpo, necessariamente precisa haver um espírito ligado àquele corpo ou àquelas células em formação do corpo. Não é? E aí nós precisamos perceber que há uma engenharia muito complexa por trás disso. Nós não somos simplesmente reprodutores aos quais nos colocamos a dar origem a novos corpos. E aí eu faço outros questionamentos para que a gente possa responder nos programas à frente. Quando a engenharia genética decide escolher o corpo do ser que vai reencarnar, uma vez que o corpo é escolhido pelo ser reencarnante, que problemas a engenharia genética não está gerando para aquele espírito reencarnante? Todas as vezes que a engenharia genética decide retirar qualquer tipo de anomalia que aquele espírito possa ter, como ficará a expiação
e a escolha de provas daquele espírito reencarnante. Então, são questionamentos que nós não podemos expandir esses questionamentos para aquelas pessoas que não compreendem a imortalidade da alma. Esses questionamentos, eles ficam sempre no campo da ciência espírita. Da mesma forma que nós não podemos acusar alguém de assassinato num aborto, por exemplo, se aquela criatura não tem uma crença na imortalidade da alma ou não é espírita, nós também não poderemos condenar a ciência material, e nesse caso a engenharia genética, por estar fazendo determinadas modificações em um campo que desconhece da imortalidade da alma. A partir do momento que nós passarmos a compreender que além da fisiologia material, existe um corpo perispiritual, existe um duplo etérico, um princípio vital, um fluido que faz com que a vida seja possível, que a vida orgânica seja possível, então nós daremos uma nova dimensão a essa engenharia genética. Então nós precisamos fazer com que essas compreensões cheguem ao maior número de pessoas possíveis, para que não sejam tratadas como vocês são anti-evolução, então quer dizer que a engenharia genética não serve para nada, nosso trabalho de pesquisa até hoje ficará todo perdido simplesmente por uma ideologia religiosa, e não é isso que nós estamos colocando. Nós estamos colocando questionamentos para que possamos pensar a respeito de como essa engenharia genética pode trabalhar ao nosso favor, como, por exemplo, regenerando músculos que em esgotamento de fluido vital não é mais possível numa pessoa, esteja ela na idade, com meia idade, como nós chamamos, esteja ela na terceira idade. Então, como é que essa engenharia genética poderia melhorar a nossa qualidade de vida sem fazer interferência naqueles seres vindouros? Dr. Ricardo pede para que eu possa esclarecer que nos ovíparos, por exemplo, o sexo ele é determinado pela temperatura que os ovos são chocados. Se houver uma interferência humana e houver mais ovos femininos ou mais ovos masculinos, nós traremos uma desorganização para a natureza. Da mesma maneira, se passarmos a interferir nos seres nascindouros, causaremos uma interferência também. Então é nesse sentido ao qual chamamos a atenção. Na questão de número 64, Kardec pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Resposta: sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Aí ele continua, Kardec: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações? Resposta: isso é consequência do que dissemos. Aqui ele é bem claro, quando ele responde que sim, seria considerado um terceiro elemento constitutivo, e vai explicar que está na matéria universal modificada, tem sua origem na matéria universal modificada. E aí a gente vai ver que Emmanuel, para aprofundar o nosso entendimento, explica que um princípio vital é a essência fundamental que regula a existência das células vivas. Está bem aí dentro da explicação que você acabou de dar. E no qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição, que é uma força que se encontra esparsa em todos os lugares do universo orgânico. Nós percebemos que quando vai haver, e não entraremos nesse tema profundamente agora, a divisão ou os cromossomos serão definidos como XX ou XY,
há uma impressão espiritual para que aquilo aconteça. E a impressão espiritual a qual nós nos referimos não é de uma magia espiritual, nós não estamos romantizando a criação. Nós estamos dizendo que existe um ser que traz as suas impressões, que impregna com informação aquele conglomerado celular que ali está. Dessa maneira, nós percebemos que o fluido cósmico universal ele dá origem a diversos tipos de matéria. Entre um desses tipos de matéria está o fluido vital. Mas matéria, se nós não podemos pegar nessa matéria, então precisamos atualizar o nosso conceito de matéria, não é? Antigamente imaginávamos que tudo começava no hidrogênio e terminava no azoto. Hoje em dia nós sabemos que existe uma complexidade maior dentre os elementos. Mas, porque nós temos hidrogênio na nossa composição e uma planta tem hidrogênio na composição dela, não quer dizer que nós fazemos parte do mesmo reino ou que estamos inseridos numa mesma complexidade de existência. É preciso que nós compreendamos que a modificação do fluido cósmico universal, ela vai se dar de acordo com as impressões mentais que fazemos. Dr. Ricardo pede para que eu possa lembrar que alguém disse que porque muitas pessoas disseram, e se nós nomearmos uma pessoa, cometeremos injustiça com a contemporaneidade de agora. A cada um é dado conforme as suas obras. A cada um é dado conforme as suas obras. Que obras? E o que é dado a cada um? O nosso fulcro mental, a nossa casa mental, a quantidade e a qualidade, o tipo de energia que nós estamos produzindo, nós estamos retirando de algum lugar essa energia para que possamos produzir isso. E nós estamos manipulando algo para que nós possamos emitir esse fulcro mental. E essa manipulação nada mais é do que a manipulação do fluido cósmico universal, que nós temos a capacidade de manipular e transformá-lo em energia boa, em ruim. Temos a capacidade de transformar uma parte do fluido vital e uma parte do fluido cósmico universal em fluido calmante, fluido neutralizante, fluido anestesiante. Nós temos capazes de substituir células malsãs por células sãs. Nós temos a capacidade de levar informação através de nossa condução mental. E tudo isso é modificação de um único fluido, do fluido cósmico universal. Então não há confusão. Os espíritos não estão tirando o corpo fora da resposta. Ele está dizendo que, se nós quisermos nomear como um terceiro elemento, não tem problema nenhum. Mas que saibamos que isso é uma derivação do fluido cósmico universal. Muito bem. Emmanuel explica, continuando, né, que o princípio vital é o agente entre o espírito, o corpo espiritual, né, que é fonte da energia e da vontade, e a matéria passiva, inerente à faculdade dos espíritos superiores. E aí a gente vai ver que adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades. Essa força que é ativa e regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre a ausência do tônus vital, precursor da destruição orgânica, é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual entre os elementos físicos. Veja que coisa interessante você traz, não é? Como é que existe um corpo, a mãe está gerando um filho, o corpo está em formação, o cérebro está no tamanho adequado, tem todos os órgãos se desenvolvendo de forma natural. De repente, o coração para de bater. Não é? O espírito recua diante da prova. Ele abandona o corpo físico em alguns casos. Noutros casos, nós sabemos que é só um complemento de existência. Mas nos casos em que há o abandono do corpo físico, acontece exatamente. O princípio vital é regido pela vontade do ser reencarnante. Então, se ele não impregna aquilo no corpo físico, não terá energia para animalizar o corpo físico. Portanto, não haverá vida
naquele corpo que ali está. Havia vida enquanto o espírito estava ligado. A partir do momento que ele desligou-se do corpo físico, ali não há mais vida. É preciso que possamos fazer um parêntese, mais uma vez, a pedido do médico. Isso não é uma causa absoluta. Várias causas levam o coração a parar durante a gestação. Nós temos a questão das perseguições espirituais, nós temos as questões de que foi simplesmente um complemento reencarnatório. Nós observamos que muitas vezes as pessoas trazem de forma equivocada que nós, por exemplo, recebemos uma quantidade de fluido para 60 anos e se com 20 anos nós sofremos um acidente, por exemplo, nós teremos que passar 40 anos no Vale do Suicida sofrendo e só sair de lá após 40 anos. Se assim Deus agisse, talvez Ele não fosse tão misericordioso como nós aqui estamos pregando a misericórdia infinita de Deus. Nós percebemos que esse fluido vital, quando há o desenlace, ele retorna ao todo. Iremos ver isso de forma mais minuciosa nas questões a seguir nos programas à frente. Então, esse espírito, ele pode vir como um complemento reencarnatório para que não fique tanto tempo no Vale dos Suicidas. Se o suicida ele fosse para o Vale dos Suicidas e de lá só saísse quando queimasse todo o fluido vital, como Kardec teria na Revista Espírita, com 30 dias, com 20 dias, com 48 horas de um suicida desencarnar, ele dá comunicação espiritual? Estaria Kardec mentindo na Revista Espírita? Teria Deus derrogado todas as suas leis e aberto uma exceção para Kardec? Claro que não. Então nós precisamos compreender melhor o que está nos livros. Não há erro na codificação, mas muitas vezes fazemos interpretações equivocadas daquilo que são colocados. De tudo isso que nós falamos aqui hoje, essa foi a última questão que nós fizemos, não é? Nós temos evolução em 2 mundos, nós temos mecanismos da mediunidade, nós temos ação e reação, nós temos Memórias de um Suicida, que aí é de Ivone Pereira do Amaral. Nós temos diversas obras que nós podemos buscar informações complementares acerca disso que nós estamos colocando aqui. A gente tem, a partir daí, muito material para refletir e para se aprofundar, né? São questões bem técnicas, mas que você trouxe muito bem, assim, para a nossa vida prática. E aí, com a ajuda do Dr. Ricardo, né, que a gente agradece imensamente a contribuição, que nos enriquece o conteúdo e que possamos trazer isso, né, para a nossa realidade. E aí a gente vai ver que, saindo da questão técnica, nós podemos também estar utilizando, né, esse princípio vital, esse fluido vital, com consciência, para que as coisas se deem de uma forma mais tranquila para a gente, né? Visto que a gente tem aí inúmeras descobertas da ciência e que, se nós não temos a compreensão das questões que envolvem, né, o plano reencarnatório, as leis que regem a vida, a gente fica meio que aí na contramão das leis divinas, né? Então a gente agradece o acompanhamento de todos que nos assistem e vou pedir para que o Tová possa fazer a prece do encerramento. Eu convido a todos a elevarem o pensamento a Jesus, o nosso guia e modelo, a Maria Santíssima, a nossa Mãe de amor, que nós possamos solicitar a todos os nossos benfeitores espirituais a inteligência necessária para que possamos compreender os desafios que nos são colocados no nosso dia a dia, que nós possamos enfrentar esses desafios com inteligência, sem ferir a quem nos fere, dando a outra face, como nos aconselha Jesus, mostrando que terão sempre uma mão estendida quando precisarem, que nós possamos ser os semeadores da fraternidade universal, hoje e sempre.
Assim seja. Que assim seja.